Então, Jota, primeiramente, gratidão, né? Conseguimos, Conseguimos. conseguimos. Faz tempo que eu estava te devendo, né? Gravar bastante conteúdo, bastante material, contar um pouquinho da nossa história, trajetória importante para a pessoa que está lá do outro lado, que vai nos ver, né? Nos ouvir, é, se motivar, né? Se inspirar também. Então, a gente está aqui hoje para inspirar pessoas, essa é a nossa missão. E eu acredito, mediante isso, nos 3 P's de Deus, né? Quais são, Glaumar, esses 3 P's de Deus? O primeiro P é promessa, né? O segundo P é processo e o terceiro P é propósito. Então, a trajetória do Glaumar se iniciou em uma promessa, né? Em julho de 2022, eu estava aqui, em Guarapari, foi onde Deus fez essa promessa na minha vida. Falou assim, olha, Glaumar, mediante tudo isso que você viveu, você tem que ir para Manaus. Tudo que você passou de ruim, tudo que aconteceu de tragédia, né, é lá onde eu vou te erguer. É lá onde você vai voltar a ser aquele Glaumar grande, gigante, né? Então essa foi a promessa de Deus. E tem um versículo bíblico que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu não queria, Jota, de jeito nenhum. Eu fui assim, brigando com Deus dentro do carro, né? O Max, o nosso presidente, falou isso para mim quando a gente estava retornando de Guarapari para nossas casas, né? E ele só falou isso. Ele falou assim, olha, tu conhece Romanos 8:28? Eu falei assim, de cós salteado, Max. Até citei para ele, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele falou assim, então é Manaus. Vai para Manaus, que é lá que eu vou te honrar. E eu fui questionando Deus, né? Fui brigando com Deus, aquela briga interna. Eu falei assim, Deus, qualquer lugar do mundo, Deus, Manaus não. Ó, pessoal de Manaus que vai assistir, nada contra Manaus, eu amo Manaus, mas foi traumas, né, que eu passei em Manaus, foi coisas pessoais minhas que me fizeram me bloquear, né? De falar assim, olha, eu não quero mais pisar aqui. Mas aí foi onde Deus me tratou, né? Aí veio o processo, veio os processos, né? E impressionante que, né, nessa trajetória, quando eu vinha questionando Deus, eu falei assim, poxa Deus, Manaus não, por que Manaus? Dentro do carro, né? O Max ficou calado, eu fiquei calado também, mas ali dentro aquela briga interna, né? Aquele turbilhão de emoções, né? E quando chegou em Santa Catarina, eu comecei a postar alguns produtos nas minhas redes sociais daqui, né? Da nossa sede, da fábrica que nós fizemos a visita. E aí começaram algumas pessoas no meu PV entrar em contato comigo. Eu quero produto, eu quero me cadastrar, eu quero ser um representante seu aqui na cidade. E adivinha, Jota, da onde que era o prefixo? De Manaus. Manaus, cara, prefixo 92. Então aquilo que Deus falou, a promessa, ele foi me cercando. Então não veio nenhum outro DDD, foi só Manaus. E olha que eu tenho um contato com pessoas do Brasil todo, né? E Manaus, assim, 90% lá as pessoas falando, eu quero representar. E aí eu comentei isso com o Max. O Max falou assim, ó, te falei. Eu falei assim, Max, e agora? Cara, vai pra Manaus. Abre uma franquia lá. Eu falei assim, cara, eu tô sem dinheiro, Max. Tô quebrado, tô falido. Vê se consegue alguém, então, que tem dinheiro. Aí entrei em contato com essas pessoas, né, que estavam entrando em contato comigo. E eu falei assim, cara, monta uma franquia, leva uma franquia pra ele. Não, tá todo mundo quebrado, pós-pandemia, 2022, né, e tinha acabado ali a pandemia passado, né. E falei, não tem. Cara, eu olhei assim pra garagem lá de casa, o meu carro tava parado. O Elantra, o famoso Elantra. O Elantra, eu falei assim, cara, eu vou vender esse carro. Por quê, Jota? O carro tava com mandato de busca e apreensão. O carro tava zerado, lindo o carro, foi uma conquista, mas estava com esses débitos, né? Eu falei assim, cara, eu vou vender o carro. E aí peguei uma ligação com o Max falou assim, eu falei, Max, tu não conhece alguém que queira comprar um carro? Ele, que carro? Eu falei, um Elantra 2015, completão, teto solar e tal. Ele falou, manda a foto do carro. Aí eu mandei as fotos, ele falou, caraca, o carro é teu, é teu. Manda a placa aí, mandei a placa. Ele falou assim, pô, tá com umas... Eu falei, tá com algumas dívidas, tá com mandato de busca, o negócio tava feio. E ele falou assim, faz um vídeo. Fiz um vídeo. Aí ele falou assim, Glaumar, eu vou fazer o seguinte, o carro na tabela FIP tá custando 130 mil. Eu vou pagar todas as dívidas, vou ficar com o carro e vou te comprar o carro por 80 mil, tu vai para Manaus com um produto, 80 mil de franquia. Eu falei, cara, Deus falou, cercou, aconteceu tudo conspirou, né? Todas as coisas cooperam, né? E aí sim foi, Jota, eu fui para Manaus, voltei, né? E foi necessário enfrentar os meus demônios, né? Necessário, aí é a parte do processo. Cara, chegou em Manaus, Jota, fui dormir
dentro de franquia, dormir num colchãozinho no chão com ventilador, naquele frio de Manaus, 42, 45, você foi lá, você sabe do que eu estou falando. Mas foi necessário, né? O processo, aí veio os processos foram nos forjando. Eu costumo dizer que o deserto, ele não é para nos matar, não é para nos ferir, o deserto é para nos forjar caráter, é para nos fortalecer. E se a gente analisar, toda vez que o povo de Deus passou pelo deserto, teve uma promessa, teve uma Canaã, né? Teve um local. E o deserto do nosso Messias, né? É impressionante que no final do deserto, muita gente não se atentou, né? Mas ali a Bíblia fala que quando ele terminou o deserto, os anjos vieram e o serviram. E aí eu passei pela promessa, pelo o processo, e hoje a gente está vivendo o propósito, né? O propósito que é hoje ter mais de 70 mil pessoas na nossa rede, hoje claro que a nossa trajetória, a nossa vida financeira hoje, Jota, completamente mudou, né? Mas eu não entrei na Ozontec para mudar financeiramente, né? O meu propósito realmente central, o objetivo principal era de ajudar pessoas. O produto funcionou na minha mãe e eu falei assim, cara, isso não pode ficar escondido dentro da minha casa. Mais pessoas precisam conhecer esse produto. E aí a gente veio de pandemia, a gente sabe que o mundo estava doente, né? Está doente, né? E as pessoas ligaram um senso de urgência, buscando mais qualidade de vida, mais saúde. E eu não queria pegar mais uma empresa qualquer de multinível. Eu não queria pegar, porque o mercado tem várias. Então, analisei o mercado, estudei o mercado. E aí foi quando o Max fez o convite. Aí, voltar um pouquinho, né? O Max fez o convite. Quando eu vi os produtos que era saúde, que tratavam pessoas, que auxiliavam, que ajudavam pessoas, né, a ter uma esperança, a voltar a sorrir. Jota, eu peguei lá em Manaus uma senhora, Dona Ana, que foi o maior case de sucesso. Foi onde a gente saiu de vendendo um óleo, 2 óleos, para 10, 15, 50 óleos de uma pancada só. Ela sofria há mais de 24 anos, né, com úlcera varicosa. 2 buracos assim na perna, estava chegando no osso, ia ter que amputar e você imagina, ela chegou a relatar para mim, Dona Ana, um beijão, ela falou assim, Glaumar, eu pedi para Jesus me tirar dessa terra, de tanto sofrimento, de tanta dor, né? Aí tinha uma atadura na perna e quando ela tirava essa atadura, as pessoas saíam de perto por causa do mau cheiro. E aí em 11 dias, Jota, usando os nossos produtos, 11 dias usando os nossos produtos, a gente conseguiu devolver a vontade de viver, né? Ela falou assim, meu filho, você foi um anjo de Deus na minha vida, porque eu já tinha pedido para Jesus me tirar dessa terra. Não aguentava mais sofrimento. Então, aí isso foi fazendo sentido. O dinheiro hoje, a vida financeira que a gente está hoje, foi a consequência de tudo isso, né? Eu entrei na Ozontec para ganhar 5 mil reais. Falei, cara, se eu ganhar 5 mil reais, eu resolvo a minha vida. Então, hoje a gente está vivendo um propósito nesse sentido de uma líder, né, ligou para mim e falou assim, olha, talvez você não tenha noção do seu sim lá atrás, da decisão que você tomou de vender o seu carro, de sair do conforto, porque eu estava morando onde eu moro hoje, Itapema, na beira da praia, um local lindo, maravilhoso. Voltei para Manaus, deixei todo esse conforto, mas ela falou assim, talvez você não tenha noção, mas você salvou a minha vida. Através da sua decisão, dos produtos, eu consegui eliminar um câncer, eu consegui botar um câncer para fora. Muito obrigado. Cara, Jota, não tem dinheiro no mundo, né, pessoal? Não tem dinheiro no mundo hoje que pague isso, né? É valor, né? Você poder fazer a diferença na vida de uma pessoa que seja.